O Brasil vai entrar mesmo em crise? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que será de nós brasileiros? Com tanta taxação que está tendo, os juros crescendo, a inflação aumentando, o que será do nosso Brasil? Se você está desesperado, fica aqui nesse vídeo porque eu tenho uma palavra para sua vida. E eu quero te falar uma coisa. Calma, nada está perdido. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, sou de São Paulo, solteiro. Já se inscreve aqui no meu canal porque todos os dias, seja aqui nos vídeos longos ou seja nos shorts, eu quero te trazer uma palavra abençoada para sua vida, tá bom? Vamos lá! E hoje o tema é um tema recente que muitas pessoas vêm falando e se preocupando, né? O que vai acontecer neste ano de 2025. Muitas pessoas estão preocupadas, né? Como serão as coisas. Mas eu quero te falar uma coisa. Você precisa de uma coisa, de uma palavra. Você precisa de Jesus na sua vida. Ah, Vinícius, você quer espiritualizar? Não, eu não quero espiritualizar. Eu só quero te falar uma coisa. Com Jesus, você já tem tudo. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de presidente, você não precisa de governo, você não precisa de prefeito, você não precisa de um Costa Quente para tornar a sua vida melhor, mas você precisa de Jesus. Se Jesus está na sua vida, cara, a sua vida ela vai ser outra, totalmente diferente da que você se encontra hoje. Porque muitas pessoas hoje em dia elas estão preocupadas com o que elas vão viver nesse ano, se elas vão conseguir fazer uma viagem nesse ano, se elas vão conseguir ter o salário que elas querem neste ano, se elas vão passar necessidade nesse ano, se elas vão ter comida para comer em casa neste ano. Eu entendo que é um tema que não é tão fácil de se falar, mas eu quero te falar uma coisa, se Jesus está no barco, tudo irá bem. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus e os seus discípulos, eles estão ali num barco no meio do oceano e começa a chover, começa a cair mó toró, mó tempestade. E aí, quando vai ver, Jesus ele tá dormindo no meio do barco. Ué, tá caindo mó tempestade, o barco balançando, os discípulos preocupados, que nem o cenário de hoje. E Jesus tá lá. E aí os discípulos olham, mestre, acorde, você não está vendo a tempestade? Aí ele vai lá e diz, homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Vai lá, pim, repreende a tempestade e o vento. Aí os discípulos falam, uau, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então assim, num tempo de crise, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que descansam, que acreditam em Deus, ou seja, que agem como Jesus. E existem também pessoas que são como os discípulos, que agiram como os discípulos, que ficam desesperados, mesmo estando com Jesus no barco. Mas eu quero te falar uma coisa, você não vai se desesperar neste ano. Você não vai ficar aflito por causa do governo, por causa da inflação, por causa da crise. Muito pelo contrário. Se Jesus estiver com você, nenhuma crise, nenhum governo, nenhuma tragédia vai chegar à sua casa, vai chegar à sua vida ou vai te afetar de alguma forma. Porque você só precisa de Jesus. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa dele. Você só precisa de Jesus. Vou contar outra história também, a história de José. José, ele foi um homem que ele foi abandonado e rejeitado pelos irmãos dele. Foi vendido aos seus 17 anos pelos seus irmãos mais velhos e até os seus 30 anos, ou seja, foram 13 anos de processo. José, ele passou um deserto que ele não merecia passar. E aí, mesmo depois de ele ter passado anos de processo, aí Deus ele foi, no tempo de deserto, no tempo de dificuldade, de crise na vida de José, Deus ele foi e transformou José num governador do Egito. O que aconteceu? Haviam 7 anos de fartura e os 7 anos de miséria. Os 7 anos de fartura eles vinham primeiro. Então, nos tempos de fartura, José, um homem inteligente, o que ele decidiu fazer? Ele deu uma proposta para o faraó, ele disse assim, esse tempo de fartura vamos plantar. Por quê? Porque vai chegar o tempo de escassez e nós precisamos ter, nós não podemos ficar sem os alimentos, porque os povos irão vir e vão vir comprar de nós. O que aconteceu? Eles começaram a plantar no tempo de colher. Então eles começaram a plantar. E aí passaram-se os 7 anos de fartura e entraram 7 anos de escassez. O que aconteceu? Todos os povos vizinhos
ficaram escassos. Por quê? Porque apenas colheram e não plantaram. Mas, diferente de José, José e o reino egípcio plantaram no tempo de colheita. Então, o que aconteceu? No tempo de escassez, José e os egípcios, eles tinham os alimentos e tudo que eles precisavam. Por quê? Porque eles plantaram. Então, nesse ano de 2025, o meu conselho para você, esse é o ano da colheita para você. Então, plante. Plante em todo o tempo. Não deixe de plantar. Plantar o que, Vinícius, que você está me dizendo? Plante oração, plante jejum, plante lágrimas. Sabe, semeie lágrimas, não deixe de orar ao Senhor, de se relacionar com Deus, porque a crise está aí. Não deixe de se relacionar, de ir para a casa do Senhor, porque as coisas estão difíceis. Porque é muito fácil ir para a casa do Senhor quando tudo está bem. É muito fácil servir a Deus quando a conta bancária está cheia. Mas eu quero ver se você é fiel. Eu não, mas Deus, ele quer ver se você é fiel nos tempos de escassez. Assim como José foi, assim como Jesus foi no tempo de dificuldade, assim como os heróis da fé da Bíblia foram nos tempos difíceis. Sabe o que vai diferenciar você de uma multidão, de um discípulo? O que é multidão? Multidão é aqueles que só querem acompanhar quando tá tudo bem. Sabe? Aqueles que só querem estar do seu lado quando tudo tá bem. Esses são a multidão. Agora, discípulos, eles estão lá, independente se o tempo é bom, se o tempo é ruim, se o tempo é favorável, se o tempo é desfavorável, eles estão lá. E o que diferencia? A multidão, ela só vive apreciando, mas os discípulos, eles realmente vivem. Eles experimentam a glória de Deus, eles experimentam estar ali com Deus. Então, o que eu te falo, meu querido, não deixe de plantar, não deixe de semear e não se desanime, porque Deus, ele tem algo com o seu povo, ele tem um compromisso com o seu povo. E não é o presidente, não é o governo, não é a crise, não é a inflação, não é as taxas altas, não é o preço subindo que vai te arrancar da presença de Deus. Se você tiver fé nesse ano de crise, que é o que todo mundo está falando, você vai colher algo extraordinário. Se você crer nesse ano que estão falando que vai tudo por água abaixo, você vai prosperar. Assim como José no tempo de escassez, você vai prosperar no ano de crise. Mas você precisa crer, você precisa entregar os seus dias, o seu coração, você precisa ter fé. Sabe, o momento que nós precisamos ter fé não é nos momentos que tá tudo fácil. Os momentos que nós precisamos ter fé é nos momentos em que tá tudo difícil, porque eu não preciso de fé quando eu tô vendo, eu não preciso de fé quando tudo tá fácil, eu preciso de fé quando tudo tá difícil, porque a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, então por isso que eu creio. É isso aqui, ó. Eu fechei os olhos, eu tô aqui, ó, caminhando, eu não tô vendo nada, mas eu tô indo. Por quê? Porque eu creio. Agora, diferente seria se eu estivesse aqui, ó, caminhando com os olhos abertos. Eu não preciso de fé, porque eu já tô vendo. Eu já tô vendo as coisas aqui. A fé é quando você não está vendo. Por isso eu te falo, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé na palavra, porque eu tenho uma coisa para te falar. Deus realizará coisas poderosas se você crer nesse ano de 2025. Enquanto muitos estiverem preocupados com a crise, com o dinheiro, com a economia do Brasil ou com alguma coisa que não esteja no alcance deles, você estará prosperando. E não só na área financeira, mas em todas as áreas se você crer. No poderoso nome de Jesus, você tem uma palavra e a palavra é: não pare em meio às circunstâncias, porque o Senhor está com você. Esta é a sua palavra. Não pare em meio às circunstâncias, porque o Senhor está com você. Se você gostou desse vídeo e se você acredita nessa palavra que eu estou profetizando aqui hoje e declarando, então você vem aqui nos comentários e digita amém, eu creio. Eu irei viver um 2025 próspero. Já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu quero aqui trazer uma palavra para você, seja aqui nos vídeos longos ou nos shorts, eu vou te trazer uma palavra. E não desanime, porque Jesus está com você. Deus te abençoe e tchau!